Ao longo dos séculos, a humanidade tem enfrentado uma vasta gama de transgressões. Entre essas, existe uma tão comum e atraente que muitas vezes não é percebida, mesmo quando se infiltra no cerne de nossas existências. Este pecado não se manifesta meramente como um ato isolado. Ele representa uma presença insidiosa e astuta, capaz de corroer nosso ser mais íntimo. Este é o vício mais profundo e enraizado na sociedade, capaz de escravizar indivíduos. Sua influência é permanente, marcando cada era e civilização, permeando as vidas tanto de influentes quanto de humildes, deixando um legado de destruição. Suas consequências são devastadoras: vidas arruinadas, laços afetivos desfeitos e famílias fragmentadas. Foi a força oculta por detrás do desmoronamento de casamentos e a ruína de nações. Impérios ascenderam e desmoronaram sob seu jugo, e a história é testemunha de sua capacidade de destruição. Este vício de natureza astuciosa, uma vez enraizado, é implacável, dominando o pensamento, guiando ações e moldando destinos. Na introdução deste sermão, questiono: você consegue identificar tal pecado? Arrisque um palpite. Sua suposição pode ser tanto acertada quanto errada. Esse pecado é mencionado no livro de Hebreus, capítulo 12, que nos exorta a abandonar todo o fardo e o pecado que nos envolve tão facilmente, para correr com perseverança a corrida proposta, fixando os olhos em Jesus, o pioneiro e aperfeiçoador da fé. Ele suportou a cruz, menosprezou a vergonha e agora está à direita do trono de Deus. A Escritura aponta para um pecado que nos envolve com facilidade, o mais viciante de todos, que pode variar para cada um, sendo aquele que nos tenta continuamente e nos afasta de Deus. Deus nos alerta sobre um pecado que facilmente nos seduz, que nos faz tropeçar, um pecado ao qual somos vulneráveis. Reflita em silêncio. Qual é esse pecado em sua vida? Pode ser um pecado oculto ou um já conhecido por todos. Cada indivíduo enfrenta um pecado que tem uma propensão particular a enredá-lo. Algo curioso sobre esse pecado é que ele pode afetar um de nós de maneira diferente do outro. O pecado que te envolve facilmente pode ser algo com o qual as pessoas ao seu redor nem mesmo lutam, mas para você representa uma vulnerabilidade significativa. Por exemplo, aprecio assistir a competições de luta, como boxe e artes marciais mistas. Uma prática comum entre esses atletas profissionais antes de uma competição é estudar gravações do seu oponente. Essa análise detalhada das performances passadas, treinamentos e entrevistas dos adversários ajuda a identificar seus pontos fortes e fracos, permitindo aos lutadores e seus técnicos ajustar a preparação e estratégias para explorar essas vulnerabilidades. Acredito que esse é um método semelhante ao que Satanás emprega contra nós. Satanás, que nos abomina, planeja meticulosamente como nos derrubar, conhecendo exatamente quais pecados nos atraem mais. Ele não nos tentará com algo que não nos atrai. Em vez disso, focará naquele pecado que tem uma forte presa sobre nós, oferecendo oportunidades para cairmos mais frequentemente nessa área específica. Pense bem, qual é esse pecado para você? Seja honesto consigo mesmo. Para alguns, pode ser o orgulho. Essa característica pode tornar alguém extremamente difícil de conviver. Alguém que nunca admite estar errado, que nunca pediu desculpas, mesmo após décadas de convivência. O orgulho pode destruir relacionamentos, pois impede a pessoa de reconhecer e corrigir seus erros. Deus hoje te convida a abandonar esse orgulho, a se reconciliar, a salvar seu casamento com um pedido de desculpas. O orgulho é um grande obstáculo em muitas relações, mas Deus nos chama a colocá-lo de lado. Por outro lado, há pessoas para quem o orgulho não representa uma grande tentação. Elas vivem na humildade, mas isso não significa que estejam livres de tentações. Pode ser que o vício do jogo seja o que as aflige profundamente. Embora eu, pessoalmente, nunca tenha sido afetado por esse vício, já acompanhei pessoas que foram, e vi como o jogo pode dominar completamente a vida de alguém, controlando a mente de adultos responsáveis de forma avassaladora.
O vício em jogos pode levar uma pessoa a extremos irracionais, como furtar da própria família apenas para sustentar o vício. Recordo-me de um homem que precisou pedir às casas de apostas próximas à sua residência que o proibissem de entrar para evitar a tentação. Este não é um problema isolado. Ele impacta familiares, amigos e até comunidades inteiras. A busca ilusória por fortunas instantâneas e o prazer em arriscar podem obscurecer a apreciação pelos bens já conquistados. As consequências financeiras são graves, mas as emocionais e relacionais são ainda mais destrutivas, erodindo a confiança, estremecendo relações até o ponto de ruptura e marcando profundamente as crianças que presenciam essas situações. De forma similar, o vício em drogas é devastador, capaz de arrastar indivíduos para longe de suas famílias, fazendo-os perder todos ao seu redor. Esse pecado leva a comportamentos extremos em busca da próxima dose, afetando todas as áreas da vida do indivíduo, destruindo não apenas o físico, mas também a mente e o espírito, conduzindo a um caminho de ruína e desolação. O vício transforma as pessoas em sombras de si mesmas, impelindo-as a ações perigosas e ilegais, desmantelando famílias e destruindo carreiras. Outro pecado que aflige muitos é a luxúria, uma luta constante contra desejos que podem durar décadas. Alguns enfrentam batalhas diárias com pornografia na internet, adultério e comportamentos promíscuos, incapazes de resistir apesar do desejo profundo de mudança. A luxúria pode aprisionar as pessoas em ciclos de comportamentos que desejam desesperadamente interromper, mas acham impossível fazê-lo. Há, porém, pecados que operam de maneira mais subreptícia, capazes de permanecer inativos por anos, enganando o indivíduo a acreditar que foram superados. Estes aguardam pacientemente as condições certas para ressurgirem, evidenciando sua persistência oculta. Essa natureza enganosa pode fazer com que uma pessoa pense que venceu um determinado pecado, quando, na verdade, ele apenas aguarda o momento oportuno para se manifestar novamente. O pecado possui uma paciência astuta, capaz de envolver alguém numa falsa sensação de segurança, fazendo crer que não é mais necessário manter-se vigilante. Essa complacência pode durar anos ou até décadas, até que, em um momento de vulnerabilidade, desejos longamente adormecidos ressurjam com intensidade devastadora. A luxúria, em particular, pode permanecer oculta, convencendo a pessoa de que não precisa mais se precaver, mas seu potencial destrutivo é imenso. Pode devastar famílias, causar arrependimentos profundos, destruir a saúde, esgotar recursos financeiros e roubar a paz de espírito. Testemunhei em meus anos de ministério como a luxúria descontrolada pode arrastar alguém para abismos inimagináveis, levando a promessas quebradas, dívidas astronômicas e ruínas emocionais e financeiras. A raiva é outro pecado que pode dominar uma pessoa, transformando-a em uma bomba relógio para aqueles ao seu redor, enquanto há quem raramente se deixe levar pela ira. Da mesma forma, a preguiça atinge alguns com força, levando-os a passar dias inteiros na cama, enquanto outros são impelidos por uma ética de trabalho diligente, lutando contra a vontade de ceder ao ócio. Por outro lado, há pecados como a cobiça, a inveja e a avareza, que também capturam o coração e a mente de muitos. A gama de tentações é vasta e varia de pessoa para pessoa. Alguns lutam contra a fornicação, outros contra o adultério ou a compulsão por mentir, enquanto outros ainda enfrentam o impulso de roubar, como a mulher flagrada subtraindo Bíblias na igreja, revelando que cada um tem sua própria batalha espiritual. Muitos enfrentam o desafio constante de resistir à pornografia e outros conteúdos imorais na internet, lutando arduamente contra esse vício. Cada pessoa é confrontada com seus próprios demônios, seus próprios pecados mais sedutores. É essencial reconhecer que, enquanto alguns pecados nos são estranhos, podem ser lutas profundas para outros. Devemos, portanto, evitar julgar precipitadamente os combates alheios,
lembrando que cada um enfrenta suas próprias batalhas espirituais e tentações. Ao ponderarmos sobre as diversas tentações que facilmente nos capturam, seja o orgulho, o vício em jogos, dependência química, luxúria, ira, preguiça ou outras inúmeras falhas, nossos corações podem se sentir sobrecarregados pelo fardo desses embates. Contudo, irmãos e irmãs, não estamos desamparados nessa jornada. É momento de deslocar nossa atenção, de reajustar nosso foco para aquele que deve ser o centro de nossa fé. Voltamos nossos olhos para Jesus, o fundador e perfeccionador de nossa crença, conforme expresso em Hebreus capítulo 12, versículo 2. Ele é quem inaugura nosso caminho espiritual, a pedra fundamental que sustenta nossa convicção. Sua existência, ensinamentos, sacrifício no Calvário e ressurreição compõem o alicerce de nossa fé, exemplificando como viver libertos do jugo do pecado. Jesus não apenas dá início à nossa jornada de fé, mas também se compromete a completá-la. Nele, nossa fé alcança plenitude e propósito, uma verdade reconfortante, especialmente ao nos depararmos com pecados recorrentes. No meio de nossos confrontos contra o pecado, devemos redirecionar nosso olhar para Jesus. Quando fixamos nossos olhos nele, os desafios e tentações perdem seu poder sobre nós. Em Jesus, descobrimos força para vencer, sabedoria para enfrentar nossas lutas e uma paz que transcende a compreensão humana. Cultivar nosso amor por Cristo, fazendo dele nosso primeiro amor, é fundamental. Rejeite o pecado e abrace o amor por Jesus. Enfrente o pecado com aversão. Recuse-se a aceitá-lo como parte inalterável de sua existência. O maligno é ardiloso, mas o pecado não deve ser uma mancha permanente em sua vida. Lute contra ele, deteste-o como o adversário que realmente é, e ame a Cristo como o Salvador que ele é. Ame-o de todo o coração, com tudo o que você é. O amor por Cristo nos afasta do pecado. Ao focarmos em Jesus, o iniciador e consumador de nossa fé, e nos apegarmos às suas palavras, o amor de Cristo nos guiará a uma vida santa, capacitando-nos a superar quaisquer cadeias do pecado. Não importa com qual pecado você esteja lutando hoje, Jesus Cristo já libertou pessoas de situações ainda mais adversas. Não dê ouvidos às mentiras de Satanás de que não há esperança, de que você está predestinado ao fracasso ou que é um caso perdido. Mantenha seu foco em Cristo, volte-se para Ele. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.